Carta aos Romanos, capítulo de número 4. Eu farei a leitura do texto para que você tenha uma compreensão total do texto e daquilo que Paulo tem dito a nós, aos irmãos em Roma e para nós no tempo presente. Capítulo 4 na sua Bíblia acompanha, Paulo diz: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado, ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também, isso lhe foi atribuído para justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Vamos orar. Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. O nosso anseio é que o Senhor venha falar conosco. Nós queremos, ó Pai, no nome de Jesus, agradecer-te, porque o Senhor, mediante a obra vicária de Jesus, nos justificou
mediante o derramamento do seu sangue, a entrega da sua vida. E agora o Senhor nos fez, ó Deus, justos diante do Senhor, e por isso nós temos, ó Deus, o privilégio santo de poder prestar culto a Ti. Oramos no nome de Jesus, amém e amém. Quando nós falamos sobre a doutrina da salvação, ou quando nós falamos sobre a salvação a pessoas que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, é muito comum algumas afirmarem ou pensarem de que existem pessoas por demais, mas ao ponto de Deus não ter poder para transformá-las. São aqueles que às vezes nós mesmos falamos, aquele ou aquela não tem jeito, não há salvação para ele ou para ela. Mas existem também pessoas que se acham tão boas que elas não carecem ou dependem de Deus para serem salvos. E quando nós falamos isso dentro de um contexto onde as pessoas não têm fé em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é até compreensível, mas é muito triste quando a gente escuta tais afirmações dentro das nossas igrejas, com pessoas que já caminham com Cristo, com pessoas que o têm como Senhor e Salvador da sua vida, com pessoas que já conhecem a palavra, pessoas que já andam há um bom tempo pela fé em Jesus Cristo, mas que ainda imaginam que a sua salvação ou a sua justificação se deu pelo fato dele ter nascido na igreja, ou pelo fato dele ter nascido filho do pastor, filho do presbítero, filho do diácono, ou pelo fato dele participar de todos os cultos, todas as escolas dominicais, desde o berçário até o dia que ele professou a sua fé, e hoje já está bem maduro, ele continua firme na igreja, não falha nenhuma programação, e ele sente-se que Deus me justificou porque, no fim das contas, eu sou bom. Mas ainda, infelizmente, no nosso meio também, existem irmãos e irmãs que há muito caminham com Jesus, mas que ainda não têm convicção de que são salvos por Cristo para a glória dele. É justamente isso que Paulo está tratando no capítulo de número 4, quando ele dirige as suas palavras para os irmãos da igreja de Roma, formada por gentios e por judeus, onde de um lado um grupo de judeus convertidos, irmãos na fé, agora transformados por Cristo, eles ainda continuavam a acreditar que foram salvos ou foram justificados por fato deles terem nascido judeu, ou por fato deles cumprirem todas as demandas da lei. Por outro lado, os gentios se vangloriavam porque eles achavam que foram salvos por meio da sua intelectualidade ou seu próprio conhecimento, e coisas dessa natureza que elas são comuns, às vezes, dentro do nosso arraial evangélico. E Paulo, então, termina esta carta, o capítulo 3, dizendo, e o apresentando que a justificação seja oferecida ao judeu, seja oferecida ao gentio, ela só é possível por meio da fé e da obra meritória, vicária de Jesus na cruz do Calvário. E aqui eu quero, já de antemão, trazer a nós uma definição do conceito da justificação, porque já estou no 4º capítulo e até hoje eu não trouxe uma definição sobre o que é justificação, para que vocês, não só a partir de agora, mas até o término da carta, tenha uma compreensão do que é que Paulo está dizendo. Paulo, quando ele está falando que nós fomos justificados, tanto nós do tempo presente, os irmãos do tempo passado, os irmãos do tempo futuro, que a justificação, ela é o ato de Deus pelo qual ele perdoa pecadores e os aceita como justos por causa de Cristo. Por esse ato, Deus endireita permanentemente o anterior relacionamento alienado que os pecadores tinham com ele. Essa sentença justificadora é a concessão de Deus, ou por Deus, de um status de aceitação de pecadores, de condenados, agora como
participantes do seu reino e uma promessa para que nós iremos habitar com ele para todo sempre. E aí, diante da mente do judeu, lógica assim como é a nossa, a grande pergunta era: ok, você está falando que nós fomos justificados pela fé, mas o que foi que aconteceu com Abraão? Houve algo em Abraão que chamou a atenção de Deus. Abraão fez algo que Deus se sentiu na obrigação de justificar ele, ou de salvá-lo. E Paulo, já conhecendo o pensamento daqueles irmãos, ele já antecipa a sua resposta. E no capítulo 4, ele vai apresentar a justificação pela fé, trazendo como exemplo a pessoa de Abraão. E quando nós falamos de Abraão, nós estamos falando de um indivíduo extremamente importante na história do povo judeu, ou da história do cristianismo. Nós estamos falando daquele primeiro que foi chamado, onde Deus faz um pacto de aliança e diz que por meio dele, ou através dele, viria uma grande nação. E aí Paulo já vai antecipar, dizendo àqueles irmãos no passado, que não teve nada em Abraão que ele tenha feito, que chamou a atenção de Deus, para que Deus pudesse ficar na obrigação de justificá-lo. O primeiro ponto que Paulo vai dizer é que Abraão não foi justificado por obras. Se aqueles irmãos judeus do tempo presente se vangloriavam e batiam no peito dizendo que eles foram salvos porque eles cumpriram a lei, Paulo vai dizer: vocês estão enganados quando vocês afirmam que Abraão foi salvo por obras, ou foi justificado pela obra. Abraão não foi justificado por obras. E olha o versículo 1. Na antecipação da resposta, Paulo diz: que diremos então a respeito de Abraão? Nosso pai segundo a carne. Qual a vantagem dele? Qual o benefício que ele recebeu a melhor ou maior do que aquele que foi dado a nós? E Paulo vai responder com muita veemência no versículo de número 2, ou no próprio versículo de número 2, porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. A resposta de Paulo é: Abraão não foi justificado por meio das suas obras. Não teve nada em Abraão que chamou a atenção de Deus para que Deus pudesse salvá-lo. E por que Paulo fala isso com tanta convicção? Paulo vai falar isso porque ele extrai da Escritura a sua resposta. E a primeira resposta que Paulo vai dar àqueles irmãos no passado encontra-se em Gênesis capítulo 15, versículo de número 6. Quando Deus, no seu diálogo com Abraão, Deus fala a Abraão que dele faria uma grande nação, que ele seria justificado por Deus por meio da fé. E nós vamos ver isso com mais clareza nos passos a seguir. Então, a primeira prova que Paulo vai dar está revelada em Gênesis capítulo 15, onde a Escritura Sagrada, ela é a autoridade final para resolver qualquer discussão teológica. Então, Paulo, além de falar que a Escritura afirma isso, que Abraão não foi salvo pelas obras, Paulo vai buscar exemplo do cotidiano. Versículo de número 4, ele vai dizer: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Quando nós chegamos no final do mês, ou os 5 primeiros dias úteis, que nós vamos receber o nosso salário, nós não recebemos o nosso salário como um favor que o patrão está fazendo para nós. Nós estamos recebendo aquilo que pertence a nós por direito. É o exemplo que Paulo está dando. Então, o salário vencido não tem ligação alguma com doação. O salário vencido é por lei pertencente àquele que trabalhou. Mas Paulo vai dizer: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. E para os judeus isso era extremamente fora do ponto, ou um escândalo. Como é que Deus pode justificar
um homem ímpio? Como é que Deus pode justificar um gentil, por exemplo? Eu, judeu, tenho tudo para ser justificado. Eu sou filho de Abraão, eu cumpro a lei, eu vou ao templo, mas o gentil ou qualquer outro ímpio não tem o porquê ser justificado por Deus. Deus justificar um ímpio é inaceitável. E Paulo quer quebrar justamente este argumento dos irmãos que no passado ainda não haviam compreendido a obra de Deus referente à justificação daqueles que creem pela fé em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Porque esta é a tese que Paulo defende. Capítulo 1, versículo 16 ao 17, Paulo vai dizer que eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus, para que todo aquele que nele crê seja salvo. E tanto o judeu como o gentil são justificados por meio da fé em Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que Paulo vai dizer é que Abraão não fez nada, ou nada tinha em si mesmo que pudesse chamar a atenção de Deus e colocar Deus na obrigação de justificá-lo por meio das suas obras. Mas também, Paulo vai dizer que esse mesmo Abraão, ele não foi justificado porque ele foi circuncidado, porque esse era outro ponto que os judeus se agarravam. A partir de Abraão veio a circuncisão. E aí, os judeus se vangloriavam pelo fato, o 8º dia de nascimento, eu fui circuncidado, eu fui separado, consagrado para Deus, e por isso Deus tem a obrigação de me salvar, pelo fato de que eu fui consagrado para este fim. Mais uma vez, Paulo vai discutir ou discorrer a resposta por meio da Escritura. E nós sabemos que a circuncisão era uma pequena cirurgia feita em todos os meninos judeus, no 8º dia de nascido, ou em adultos estrangeiros que tinham como fim principal apontar para aqueles que foram consagrados, separados por e para Deus, ou seja, aqueles que faziam parte da aliança com Deus. Que hoje ela foi colocada sob a circuncisão, o batismo que nós realizamos. Então, Paulo, no versículo de número 9, respondendo a ele se essa bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, esta bem-aventurança vem só sobre os circuncisos ou sobre os incircuncisos? E para o conhecimento de vocês, Paulo vai esclarecer, Abraão, ele foi justificado pela fé antes da circuncisão. Abraão foi justificado por Deus pela fé antes da circuncisão. Então, mais uma vez, Deus não fica refém do ato que ele determina que seja realizado, para que o indivíduo, por meio deste ato da circuncisão, pudesse se vangloriar e dizer que a salvação pertencia a ele, pelo fato dele ter sido circuncidado. Mais uma vez, Paulo vai quebrar o argumento dos judeus, onde eles se vangloriavam, dizendo que Deus estava na obrigação de justificar eles como povo de Deus, pelo fato deles cumprir a lei por meio das obras e pelo fato deles terem sido circuncidados ao 8º dia. A resposta, versículo 11 ao versículo 12, vai dizer para nós que Abraão foi justificado não no regime da circuncisão, e sim ainda quando incircunciso, ou muito antes da circuncisão. Sendo assim, Abraão é pai de todos que creem, os judeus, os circuncidados, como também ele é pai de todos os incircuncisos que creem em Cristo pela fé. Então, tanto os judeus circuncidados que creem em Jesus pela fé são filhos de Abraão, como os gentios que não foram circuncidados, mas que creem em Jesus pela fé, também são justificados pela obra meritória de Jesus Cristo. Por isso nós podemos concluir de que Salomão não foi justificado pelas obras, e muito menos Salomão foi justificado pela a circuncisão. Assim também, como Abraão não foi circuncidado pela lei, ou não foi justificado pela lei, perdão. A grande questão em que os judeus se apegavam era em conceitos que eles foram criando para que eles pudessem se vangloriar e dizer que, afinal de contas, eu sou justificado
por mim mesmo. E Paulo vai quebrando todos os argumentos, dizendo a eles que se eles se dizem filhos de Abraão, e estão afirmando que Abraão e eles foram justificados por meio de obras, por meio da circuncisão ou por meio da lei, eles estão completamente equivocados. E Paulo vai tratar disso a partir do versículo de número 13, e você pode acompanhar a leitura do versículo 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça, da fé. Mais uma vez, o argumento de Paulo para com os judeus é de que a promessa que foi dada a Abraão, ou à sua semente, aos seus descendentes, não veio por intermédio da lei. Aliás, esta justificação que foi realizada na pessoa de Abraão, que é o exemplo que agora aconteceu também antes da lei, antes da entrega da lei. Então a gente começa a perceber que o argumento de Paulo, a sua tese, ela permanece intacta. É o fato de nós entendermos de que, afinal de contas, quem são esses os herdeiros, ou quem são esses os descendentes de Abraão, afinal de contas? Se nós também, como gentios, séculos depois, somos ou não herdeiros de Abraão, filhos de Abraão. Aliás, tem até uma musiquinha que nós cantamos com as crianças, que diz que pai Abraão tem muitos filhos ele tem, ou são deles, você também, louvamos ou louvemos ao Senhor. É essa a ideia. Infelizmente, alguns irmãos no passado na igreja de Roma estavam batendo cabeça, ou estavam discutindo, e achando-se que eram justificados por meio das suas próprias obras, e tendo como defesa da sua falsa teoria, ou da sua falsa teologia, a própria pessoa de Abraão. E Paulo então vem quebrar esses sofismas, dizendo que eles estão completamente equivocados, porque quando a lei foi dada, a lei tinha como pressuposto básico apontar para o pecado. E Paulo vai dizer que onde não há lei, não há pecado, porque a lei é que aponta para o pecado. Nós temos a convicção real que quando nós pecamos, porque nós quebramos a lei de Deus. Então a lei tem esse papel fundamental, por isso que a lei não tem poder de salvação. A lei não tem poder para tornar ninguém justo diante de Deus, porque ninguém tem como cumprir a lei. O único que veio e cumpriu a lei, literalmente, foi o próprio Jesus Cristo. Por isso que o versículo 16 vai dizer a nós de que esta palavra ou esta transgressão, ela é uma infração ou uma violação de uma ordem específica. O papel da lei, então, é o de esclarecer o que Deus exige de nós como homens ou como crentes nele mesmo. Por isso que o versículo de número 16 vai dizer a nós com muita clareza, versículo de número 16, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Ninguém é justificado por obras, ninguém é justificado pela circuncisão, ninguém é justificado pela lei. Todos nós, do passado, do presente e do futuro, somos justificados mediante a graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou, judeus e gentios. Podemos então concluir, mais uma vez, que Abraão não foi justificado pelas obras, não foi justificado pela circuncisão e não foi justificado pela lei. Mas a pergunta é, ok, então, como é que Abraão foi justificado? E aí Paulo vai responder. Abraão, ele foi justificado pela fé. Abraão creu no Messias vindouro. Abraão creu no Messias que nós cremos. É isso e por isso que foi imputado a justificação de Deus sobre a pessoa de Abraão. E aí o versículo 17, você pode acompanhar a leitura, vai dizer com muita propriedade. Diz assim, versículo de número 17. Cadê o versículo? O óculos já não está ajudando muito, Edgar.
Tem que ir lá fazer o óculos, hein? Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu. Eu o constituí como pai de muitas nações, segundo havia sido dito, assim será a sua descendência. Abraão, ele foi justificado porque ele creu em Deus. E pelo fato de ele crer em Deus, ele teve a sua vida, a sua história transformada, como a minha e a sua história fora transformada. E aqui Paulo apresenta aqueles irmãos judeus do passado na igreja em Roma, o Deus que eles falavam que conheciam, mas não conheciam. Um Deus que eles prestavam culto a ele, mas que eles não conheciam o Deus na sua essência, como Deus se revelou na própria Escritura. E Paulo então vai dizer a esses irmãos, usando a pessoa de Abraão, de que Deus mudou o significado e o sentido da vida de Abraão, desde quando ele o chamou, tirando ele da sua terra, tirando ele do meio da sua parentela, mudando o seu nome. Passo a passo, Deus foi preparando Abraão para que ele fosse o nosso representante, o pai daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus também, o Deus que os judeus diziam que adoravam, mas que estavam distantes do seu real conhecimento, não entendia que Deus também concedeu vida a Abraão em todo sentido, não só vigor físico, não só vida espiritual, nova vida, mas diz o texto que a promessa que Abraão aguardava, o qual o descendente seria dele próprio e de Sara, isso aconteceu por um meio miraculoso, onde Abraão tinha 100 anos de idade, Sara 90 anos de idade, e além disso Sara era estéril. Ou seja, a obra toda provém de Deus. Abraão nada mais foi do que um destes vasos que Deus, na sua graça, resolveu alcançar e transformar a sua história, e por meio dele, ele faz com que a gente olhe para Abraão e vê a fé desse gigante que é apresentado em Hebreus, capítulo de número 11. Além disso, Deus também concedeu a Abraão fé, e a gente tem que lembrar que fé é um dom de Deus. Ninguém tem fé porque quer ter fé, e a fé, que é um dom de Deus, conforme está registrado em Efésios capítulo 2, versículo 8, fez com que Abraão, crendo, esperasse contra o tempo. Ele esperou contra na adversidade, não enfraqueceu na fé, não duvidou da promessa de Deus, pela fé ele se fortaleceu, estando plenamente convicto, do versículo 18 ao versículo 21, por fim Abraão, mais uma vez, creu que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E o autor aos Hebreus apresenta Abraão como este gigante da fé. E é tão interessante, irmãos, que aquele o qual Deus jurou a Abraão, que seria o seu descendente Isaque, um determinado dia Deus fala para Abraão: Abraão, levanta-se e sacrifica o seu filho para mim. E Abraão, de madrugada, levanta, prepara tudo o que era necessário para um sacrifício, holocausto. Ele creu, diz o texto, que aquele que o chamou para este grande desafio era poderoso para ressuscitar Isaque da morte. Este é o nosso pai da fé. Paulo vai dizer, versículo de número 22 ao versículo de número 23, o que finalmente ele deseja que aqueles irmãos entendam. Este, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, assim também isso lhe foi atribuído para justiça. É este o termo que nós também precisamos entender. O que significa o termo imputar, atribuir justiça? Imputar significa acreditar, atribuir algo, né,
Imputar algo a uma pessoa significa depositar algo em sua conta, dar-lhe crédito, e o que lhe é imputado passa a ser legalmente seu, é-lhe contado como sua possessão. A justiça que foi imputada, atribuída a Abraão por meio da fé, tornou-se uma possessão de Abraão. Deus creditou na conta dele. Deus, por meio da graça, concedeu esta bênção a Abraão, assim como concedeu a nós, porque o destino de Abraão era o mesmo nosso. O destino de Abraão era o inferno, assim como era o nosso destino. Se não fosse esta graça de Deus atribuída, imputada em nós, porque se não fosse uma ação de Deus, nós ainda iríamos resistir a essa ação de Deus, porque nenhum de nós queríamos Deus, nem Abraão. Mas o fato de Deus agir com graça, com essa graça que nós não temos como renegar, ou essa graça que não tem como a gente virar as costas a ela, esta graça eficaz, nós então, irmãos, nos tornamos filhos de Abraão, porque da mesma forma que Abraão foi justificado, nós também fomos. Quando Deus diz imputar justiça a uma pessoa, o significado é que Deus considera judicialmente tal pessoa como justa e merecedora de todas as recompensas a que tem direito. Deus restaura a nossa dignidade. Deus dá a nós aquilo que nós, por nós mesmos, pela lei, por obra, circuncisão ou qualquer outro conceito humano, jamais teríamos condições de conquistar ou de ter por nós mesmos. É isso que é graça, é isso que Paulo está dizendo. Por isso que nós temos que tirar da nossa mente, do nosso coração, essa ideia de que existem pessoas tão más que Deus não tem poder para convertê-las, ou que existem pessoas tão boas que não merecem ou não precisam da salvação. Não existe isso. Todos nós estamos debaixo da mesma sentença. Paulo já diz isso, capítulo 1, a partir do versículo 18. Todos nós estávamos debaixo da mesma sentença. Por isso, nenhum de nós temos desculpas diante de Deus. Por isso, o Deus Pai que Abraão creu é o nosso Deus Pai. O Messias, o Cristo Salvador que Abraão creu, é o nosso Messias Salvador. O Cristo que morreu por Abraão é o mesmo que morreu por nós. O Cristo que perdoou os pecados de Abraão é o mesmo que perdoou os nossos pecados. O Cristo que ressuscitou em favor de Abraão e que garantiu a ressurreição e a morada eterna de Abraão no céu é o mesmo que realizou a mesma obra em nós e por nós. É o mesmo Cristo. A única diferença é que Abraão creu no Messias que viria e nós cremos no Messias que já veio. É isso que diferencia, mas a nossa teologia e a nossa crença é a mesma. Por isso, Deus imputou a sua justiça a Abraão mediante a fé de Abraão que Abraão teve em Deus, a fé que foi concedida por Deus a Abraão, e o mesmo Deus que imputou sobre nós a sua justiça, a mesma justiça, aconteceu porque nós também cremos, pela fé que Deus nos deu, que Jesus era e continua sendo o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tudo isso, não existe, irmão, não existe para aplicação, para mim e para a sua vida, não existe ninguém tão mau ou tão bom que não precisa ser alcançado pela justiça de Deus. Às vezes nós falamos que certos indivíduos não têm salvação para eles. Existe salvação para todos. Para todos aqueles que foram escritos no livro da vida. Para todos aqueles que estão dentro do rol dos eleitos, todos eles serão alcançados e justificados pela fé em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Cabe a nós somente anunciar este evangelho, que é por meio do evangelho que nós e as pessoas virão a Jesus e a justiça de Deus será imputada na vida deles. Ao mesmo tempo, segunda aplicação, que ninguém é justificado por causa da sua etnia, por causa da sua família, por causa da sua intelectualidade, por causa do seu status, ou qualquer norma cultural, filosófica ou religiosa. A justiça, ela só vem ao indivíduo por meio da fé em Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outro meio de salvação a não ser Jesus.
É isso que nós temos que acreditar, que pelo fato de Jesus ser Deus, Ele é mais que suficiente para salvar qualquer indivíduo que nele crê para a salvação. Também, ainda, última aplicação, só se torna justo diante de Deus aquele ou aqueles que pela fé crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Perceba que toda esta obra gloriosa, ela vem de Deus para nós. E é por isso que nós não temos como resistir à obra de Deus. É ilusório qualquer indivíduo pensar que se ele ainda não é crente, ou ele está, não é porque ele ainda não desejou, ou o dia que ele quiser ele vai ser, porque ele é suficiente para salvar a si mesmo. Isso é pura ilusão, porque este foi o pensamento que eu carreguei comigo na minha vida durante muitos anos, e depois eu percebi quando eu estava com a cara no chão, a boca no pó, recorrendo a esse Cristo gracioso, para que Ele pudesse transformar a minha história. Percebam que a tese de Paulo continua intacta. A tese de Paulo está lá centrada no capítulo 1, versículo 16 e 17, que ele diz: eu, Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo vive ou viverá por fé. É desta forma que nós caminhamos todos os dias. É desta maneira que eu quero que você saia aqui hoje para enfrentar a semana que está vindo a nós, crendo de que o nosso Cristo é suficiente para suprir-nos em tudo aquilo que nós necessitamos, porque o bem maior, o maior presente, nós já ganhamos gratuitamente, a salvação que foi dada a nós, e por isso nós somos declarados justos diante de Deus o Pai. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar no nome de Jesus. Pai, queremos no Teu nome agradecer-Te porque o Senhor na Tua palavra esclarece a nós de que o homem por si só não é suficiente para salvar-se. Todos nós dependemos do Senhor, todos nós dependemos de sermos chamados a arrepender dos nossos pecados, de confessá-los, ó Deus, de sermos justificados, de passarmos pelo processo da santificação, da perseverança dos santos, para que nós possamos, ó Deus, no dia e no tempo do Senhor, habitar para todo sempre com o Senhor na glória celestial. Ó Deus, o que demanda de nós, ó Pai, nós sempre estamos em falha com o Senhor, porque nós pecamos todos os dias contra Ti. Tenha misericórdia de nós, que o Senhor avive a nossa fé, que o Senhor nos reanime, que o Senhor dê a nós as forças necessárias, para que a nossa esperança reaqueça novamente, para que nós possamos, ó Deus, falar como Paulo: não me envergonhe do Evangelho, não me envergonhe de ser cristão num tempo tão conturbado, e onde eu estiver, eu estarei, ó Deus, dando testemunho, aproveitando as oportunidades para anunciar e apresentar Jesus, o único caminho para a salvação. Oramos no nome de Jesus, amém.